Vamos ver se agora vai, hein? Agora vai. Acho que ele tava botando crédito no celular. Tava botando crédito para pegar a internet 4G. Olha ele foi. Ih, tá todo suado. Foi lá pra casa do vizinho. Eu vim mesmo, cara. Eu tive que sair correndo, cara, pra casa da minha tia aqui pra tentar roubar o Wi-Fi. Que vacilo. Oi, filhote, tudo bom, Estevão? Aí, se fosse. E o Wi-Fi da tia também não tá muito bom, não, hein? Mas vamos lá. Paz, meu irmão. Bom, Lipe, Oi, meu amigo, tá me ouvindo? tô ouvindo perfeitamente. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, vamos dar uma horada pra gente começar? Dar uma baixada nessa adrenalina aí. Graças a Deus eu consegui. Então vamos lá, vamos orar pra gente começar. Eu acho que tá travando, hein? Pode falar, eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Ora aí pra gente Tô. começar, pode ser? Pode ser. Tamo junto então, Tá, meu tá irmão. tranquilo? Você tá conseguindo me ouvir de boa? Tá travando? Como é que tá? De- Eu não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Tá, isso eu acho que é mais importante. Não, Bora não lá. se pode ter, não se pode ter tudo, Paulo Leonardo. Vamos lá. Espírito Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, em nome de Amém. Jesus, que o Senhor possa falar conosco através desse momento. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos guiar, nos dar sabedoria, entendimento e Amém, Senhor. discernimento, Deus, sobre aquilo que o Senhor quer falar e também, Deus, aquilo que nós devemos aprender nessa noite. Em nome de Jesus, Amém. amém. Fala, Amém. meu amado. E aí, queridão? Tira tua tia do Netflix aí que a internet vai ficar melhor, cara. Cara, pior que não tem ninguém no Netflix, é a Brincadeira. sobrecarga. Então, cara, a gente recebeu algumas perguntas, né? Tá, o tema da live tá fixado aí, que é liderança, o modelo de Jesus. Queria que você começasse falando pra gente aí o que que você entende, né, como liderança, né? O que é liderança para você? Fala para nós aí. Então, cara, na verdade, assim, falar sobre liderança é um pouco difícil, e ao mesmo tempo é algo muito simples. É algo complexo, mas é simples. Por quê? A liderança Fugiu a voz, hein? Tá me ouvindo, Tô Léo? ouvindo e tô te vendo agora. Tá me vendo? Perfeito. Tô te vendo e tô te ouvindo. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Então, na verdade, a liderança, ao mesmo tempo que ela está presente na nossa vida, desde o início, ela, por vezes, ela é negada e negligenciada. Às vezes a pessoa vira e fala assim, será? Eu não fui chamado para estar à frente de nada. Mas você foi chamado para estar à frente da sua vida. Você foi chamado para liderar a sua própria vida. Você foi chamado para decidir e a todo momento você toma alguma decisão, seja de ir para a direita, de ir para a esquerda, de entrar no lugar, de sair. E isso é um formato de liderança. E o que eu quero dizer é o seguinte: ao mesmo tempo que ela está presente, ela está de uma forma muito simplificada, às vezes a gente tenta tornar algo muito complexo, pode entender, por favor, tornar algo muito complexo, tornar algo muito distante da nossa realidade, quando na verdade a liderança está presente desde de que nós nos entendemos por gente, entende? Sim, sim. Parou um pouco a voz aí. Lipe,
Vocês estão ouvindo o Felipe? Eu não estou ouvindo ele. Vocês estão ouvindo? Voltou. Voltou. Você terminou de falar? Saiu. Jesus amado. Não estou ouvindo. Não está ouvindo? Beleza. Então, galera, enquanto o Felipe tenta conectar do lado de lá, eu vejo muito a liderança, né? Já que a gente está falando da liderança do modelo de Jesus, tem alguns materiais que me inspiram, né, com relação a isso. Um dos principais materiais é o livro Monge Executivo, que é um livro muito comum, muito usado, muito lido no nosso meio, e ele, para mim, ele resume muito bem o que é o modelo de liderança segundo Jesus, né? É um modelo de liderança de serviço, né? Que ele é muito na contramão do que os líderes buscam hoje em dia, né? O líder normalmente ele busca poder, ele busca ser reconhecido, ele quer ter ele quer que as pessoas olhem para ele como alguém que realmente tem o poder e o controle da situação, né? Jesus era diferente. Jesus era o cara que servia. E porque ele servia, ele... Estão me ouvindo, né? E porque ele servia, ele alcançava autoridade. Jesus, ele nunca se movimentou, né, como líder através do poder. Ele se movimentava como líder através da autoridade, né? E a autoridade a gente alcança servindo. É engraçado que tô vendo o Silvano, às vezes a Silvana aparece ali, parece a foto que é a foto do Felipe. E é interessante a gente pensar que muitas vezes, né, nós buscamos, né, a nossa geração ela tem essa característica, né? A nossa geração ela quer ser empoderada, ou seja, ela quer ter poder nas mãos para agir, para fazer. Quando o modelo de liderança de Jesus não era buscar um empoderamento, o modelo de liderança de Jesus era servir. O maior é o que serve. E através do serviço ele alcançava a autoridade. Ele não forçava as pessoas a seguirem ele. Ele fazia... A conexão tá boa? Beleza. Jesus ele não forçava as pessoas a seguirem ele. Pelo contrário, por muitas vezes ele peneirava, né? Ele passava a peneira e falava, vocês vão continuar me seguindo? E falava isso até mesmo para os discípulos mais chegados, né? Mais íntimos dele, mais íntimo dele. Então algo, né, que me mexe muito comigo, para mim eu consigo buscar como se fosse um sinônimo da palavra liderança. Para mim porque eu vejo, né, liderança como Jesus, o sinônimo para mim é autoridade. Então, quando eu penso liderança, eu penso autoridade. Eu penso na autoridade que nós... Autoridade não é uma coisa que a gente pega, né, que a gente toma. Autoridade é uma coisa que a gente recebe. E para se conseguir a autoridade, nós precisamos servir. É através do que você faz que as pessoas põem autoridade, ou então as pessoas reconhecem a autoridade sobre a tua vida. E para mim isso é uma definição muito bacana de liderança. Eu vou ver se o Felipe entra, eu defini, né? Não sei se ele conseguiu terminar a definição dele de liderança. Se ele não entrar, eu vou abrir para quem quiser trocar uma ideia aí a respeito do tema e vou respondendo as perguntas que fizeram para a gente. Show de bola? Deixa eu ver uma pergunta para já começar a responder. Passei as perguntas para cá. Vamos, Lipe. Ele deve estar correndo na casa de outra pessoa agora para pegar o Wi-Fi. Vai ficar suado, bichinho. Então vamos lá. Perguntas. Tem várias perguntas. Vou responder as fáceis como... Vou responder as fáceis, depois o Felipe entra e responde as difíceis, tá? Tem uma pergunta aqui. Como avaliar se a pessoa
Como avaliar se a pessoa não quer compromisso com Deus? O líder deve insistir até quando? Como avaliar se a pessoa quer ou não quer compromisso com Deus e até quando o líder deve insistir? Galera, o tema da live é liderança, o modelo de Jesus. Então, partindo do modelo de Jesus, até quando a gente deve insistir? Nunca. É engraçado, às vezes é até pesado, mas a gente não vê Jesus insistindo com as pessoas, a gente não vê Jesus insistindo para que as pessoas o sigam, a gente não vê Jesus insistindo para ser líder dessas pessoas. Pelo contrário, a gente vê Jesus dizendo, se vocês, perguntando, né, vocês querem continuar? Tá tentando entrar de novo, vamos ver se ele chegou num vizinho que tem internet. Pelo contrário, né, como a gente falou na introdução, a gente vê Jesus perguntando às pessoas se elas vão continuar seguindo ele ou se elas querem ir embora. E é engraçado, cara. No nosso meio, vai mudar o cenário. Se mudar o cenário, mudou a casa, hein? Fala, Léo, tá me ouvindo, irmão? Tô te ouvindo, só não tô te vendo. Ah, cara, é difícil. Meu Deus. Tu tá em casa? Voltou pra casa? Voltei. A Gabi tentou fazer mexer aqui, mas tá... Você não consegue me ver ainda, não? Não. Não sei se a galera tá te vendo. Alguém tá vendo o Felipe? Você tá me vendo? Não, ninguém tá me vendo. Nem eu tô me vendo, eu tô só te vendo. Eu vou entrar pelo celular. Calma aí, velho. Em nome de Jesus, me desculpa, mas vai dar certo, irmão. Creia nisso. Vai sim. Tá pegando o Wi-Fi do português. Então, galera, uma das paradas que causa mais estresse, né, na liderança é justamente esse ponto. A gente ficar insistindo com as pessoas para que elas sejam lideradas pela gente. E pega essa dica. Não somos nós que escolhemos quem nós vamos liderar. São os liderados que vão escolher por quem eles querem ser discipulados, por quem eles querem ser liderados. E às vezes a gente fica insistindo num cara que não quer. E às vezes não é porque ele não quer Cristo. Às vezes ele só não quer ser liderado por você, ele quer uma outra pessoa. Então deixa, cara. Deixa o cara ir e procurar alguém que fale ao coração dele. Porque a liderança, como a gente falou, né? A liderança ela é seguida de autoridade. E às vezes o cara que você está tentando liderar, você não tem autoridade sobre a vida dele, você não tem autoridade para falar ao coração dele. Por isso, o Felipe vai tentar entrar através de... Não sei através de quê, mas ele vai tentar entrar daqui a pouco aí. Fala, Magui. Fala, Fabinho. Beleza, meu irmão? Sejam bem-vindos. Então, às vezes, isso é uma coisa que causa muito estresse. A gente ficar forçando a barra para liderar uma pessoa que não quer ser liderada por você. Então, acho que a gente tem que ser humilde, no mínimo, né, ao ponto de não tentar ser melhor que Jesus. E por que eu estou falando isso? Não tentar ser melhor que Jesus. Porque Jesus não insistia com seus liderados. Ele não fazia, cara. E se a gente for levar para um outro nível de relacionamento, isso eu falo porque acontece comigo e com meus filhos também. Quando você olha para Deus tratando com a gente, com o homem, como que Deus trata comigo e com você? Ele me ensina o caminho, ele me aponta aquilo que eu preciso fazer, ele me mostra o lado bom de obedecer e o lado ruim de desobedecer e me deixa escolher. E às vezes a gente quer fazer diferente. Às vezes a gente quer forçar a barra, às vezes a gente se acha no direito, né, de tirar a liberdade que a pessoa tem de escolher. Desculpa, galera, tem uma pessoa ligando aqui. A gente quer tirar a liberdade que a pessoa tem de escolher e quer escolher por ela. E já respondendo uma outra pergunta, né? Me fizeram a pergunta aqui. Qual foi o seu maior erro como líder? Já engato aí nessa questão. Fala, Babi. Seja bem-vinda, minha irmã. Oi, Tainara. A gente precisa... O meu maior erro, né, como líder foi tentar ser diretivo e tentar segurar pessoas
que não queriam nada com Jesus e não me viam com autoridade para liderar a vida delas. Então, isso causa um tremendo desgaste, isso causa um desconforto para a pessoa que está sendo liderada e um desconforto para o líder e um problema para o grupo. Porque aquela pessoa infiltrada, né, entranhada no determinado grupo, ela começa a gerar contendas, ela começa a gerar discórdias, rixas, rachas, divisão, ela começa a gerar várias coisas que trazem um desconforto enorme para o grupo. Então, eu vejo que Jesus é o padrão. E fazer o que Jesus fazia é um modelo. Então, qual é a ideia? Galera, é trabalhar em cima da palavra, é falar o que precisa ser falado, é fazer o que precisa ser feito, e se isso fizer com que as pessoas desistam de caminhar contigo, é porque elas estavam com você interessadas em algo que não é aquilo que você tem para oferecer. Porque as pessoas, quando estão com você, interessadas naquilo que você tem para oferecer, falando agora como líder cristão, que é Jesus, meu irmão, ela não vai largar. Ele está tentando entrar aqui de novo. Vamos ver se a gente consegue entrar. Fala, Robinho. Beleza, Rei do Gado? Paz, meu irmão. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Vamos ver se muda o cenário. Se mudar o cenário, mudou a casa, hein? Ih, mudou o cenário, hein? Fala, meu irmão. Voltei para casa. Isso que é bom, né? Aqui, o homem que tem muitas casas é isso aí, né? Atrás de sinal. Esse aí tá bom, hein? É cara de pau. Tô batendo na porta dos outros. Tô batendo na porta dos outros, pedindo Wi-Fi, internet, falando que é pra falar com você. Meu Deus. Deus tá no controle, meu irmão. O que você vai falar tinha que ser falado de dentro dessa casa aí. Ou não, né? Travou, vai lá, ele mandou uma mensagem no WhatsApp, agora a Vera vai lá e travou a imagem dele aqui. Jesus! Cadê o homem? Ah, Felipe, você é muito engraçado, cara. Caiu de novo. Tá mandando mensagem no WhatsApp aqui. Tá morrendo de rir da nossa cara lá. Não, não vai ficar vendo, não. Vem pra cá, pá. Pega o celular da Gabi aí. Entra com a Gabi. Dá um jeito, entra aí. Vamos orar pela conexão. Então, galera, vamos trocando a ideia, né? Enquanto o Felipe tenta entrar lá. Minha net mandou aqui 2 hashtags. Minha internet é um lixo. Só não pode falar um provedor, que senão dá bigode. Mas vamos lá, então. Respondendo, né, algumas perguntas antes que o Felipe entre. Galera, é muito importante a gente ter isso no nosso coração. Nós vamos conquistar, né, a autoridade através de serviço. E às vezes a pessoa que está lidando com você, você ainda não conseguiu servir ela ao ponto dela confiar a vida dela a você. Então é questão de tempo. Você precisa deixar a pessoa decidir. Você precisa deixar a pessoa optar em querer ser liderada por você ou não. Jesus, cara, ele fez isso o tempo todo. Ele escolheu os 12, mas ele não forçou os 12 a andar com ele. Em momento nenhum. E todas as vezes que tinha uma multidão, Jesus, é engraçado que a gente faz o contrário, né? A gente, às vezes, vai ministrar a palavra no culto, passa pelo nosso coração, e isso é uma falha, tá? Passa pelo nosso coração o desejo de agradar as pessoas que vão ouvir a mensagem, o desejo de fazer com que as pessoas fiquem felizes com aquilo que elas vão ouvir. E engraçado que Jesus ele fazia o contrário, né? Quando uma multidão se reunia ao redor de Jesus, ele soltava umas pedradas que faziam com que o povo dissipasse.
ou então só permanecesse aqueles que verdadeiramente queriam ser liderados por Jesus. Hoje a gente tem uma grande massa, a gente tem aí 50 milhões, 60 milhões de evangélicos no Brasil, mas são 50, não são todos, né? Mas grande parte dessa galera são pessoas mimadas, pessoas que não são desafiadas a serem lideradas, não são discípulos, né? São filhos mimados, são pessoas que não servem para servir, né? Não servem para dar continuidade naquilo que Jesus começou lá atrás. Então a gente precisa realmente preparar discípulos, a gente precisa preparar homens e mulheres que estejam realmente dispostos, né, a servir, a se doar pelo reino, a se doar pelo evangelho. Vamos ver outra pergunta aqui para a gente seguir. Pergunta de evangelismo. Que Marlene está... Ih, falei o nome. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Não tem faltado líderes que sejam exemplos na prática? Líderes que lideram só pela teoria? Que sejam exemplos no servir? Uma pergunta de um rapaz aqui. Então, galera, hoje, isso daqui, né, que a gente está fazendo, quantas lives já foram feitas nesse período que a gente está aí de quarentena? Quantas pessoas que nunca tiveram voz, né? Estava ouvindo um rapaz falar, eu não me lembro quem que foi, mas de uma pessoa na internet, de um desses líderes cristãos, renomado aí na internet, não sei qual rede social que ele é mais badalado, mas o cara tem aí milhões de seguidores no Instagram e a igreja dele não tem 100 pessoas, e das 100 pessoas, da quase 100 pessoas que tem lá, né, ele não consegue dar conta de pastorear essas pessoas. Então, hoje, tem muita gente que vive de aparência, né? Tem muita gente que se aproveita do evangelho, faz do evangelho o seu negócio, né? E acaba não conseguindo desenvolver aquilo que Jesus quis que ele desenvolvesse quando foi chamado a ser líder. E se foi chamado a ser líder por Jesus, né? Que tem muita gente que se intitula líder, mas não foi chamado por Cristo para ser líder. E essa é até uma outra pergunta que foi feita ali. Deixa eu ver se eu acho ela, para a gente seguir e já emendar. O que faz, né, a pessoa ser um líder? Eu tenho alguns textos, depois eu vou estar lendo com vocês. Salvei alguns textos ali. Gostaria muito que o Felipe entrasse. Se alguém estiver na live aí, quiser tentar entrar, tiver na vontade, Deus estiver falando algo no seu coração aí, para entrar. Daniel, se você quiser entrar comigo aí, beleza? É só chamar que a gente entra, tá? Pai Geise, tudo bom, minha irmã? Seja bem-vindo, Leonardo. Então, qual é a pergunta? O que faz uma pessoa ser líder? Hoje em dia as pessoas procuram um rótulo para daí, então, poder exercer a função. Galera, nunca foi assim. Nós nunca precisamos do rótulo para exercer a função. Pelo contrário, o rótulo sempre veio para dar um nome naquilo que a gente já fazia, né? Para dar um título, né, naquilo que já era desenvolvido, naquilo que já era feito. E hoje, o que faz da pessoa ser um líder, mas eu digo assim, não qualquer líder, né, não um líder institucional, mas o líder no modelo de Jesus, é você ter o chamado para isso. Que às vezes as pessoas elas aproveitam a oportunidade, tanto o líder quanto a instituição que levanta ele como líder. Às vezes o cara não tem chamado para liderança, né, para liderança eclesiástica, deixando bem claro. Às vezes o cara tem um chamado para uma liderança empresarial, para agir em outros montes da sociedade, para uma liderança em outras frentes, e por ele desenvolver bem aquela função dele nas outras frentes, ele acaba sendo colocado como um líder eclesiástico, um líder na igreja, um líder na casa de Deus. E às vezes ele não tem chamado. Aí, tanto a instituição quanto a pessoa, eles se aproveitam da oportunidade para poder, então, exercer um cargo que vai ser um fardo para ele. A gente precisa entender
que nós precisamos andar por chamado e não por oportunidade. Aquele que anda por oportunidade, quando surgir uma nova oportunidade, ele vai deixar a oportunidade que ele tinha abraçado para seguir adiante. Agora, quando o cara se movimenta, quando ele se move pelo chamado, pode vir o que for, que ele não vai se movimentar. Felipe está tentando pentear o cabelo. Quer entrar, Silvan? Chama aí. Exatamente, cara. O chamado é algo que arde no teu coração. A gente tem que ter essa sensibilidade para entender a nossa configuração. Às vezes as pessoas mistificam demais as coisas, mas você e eu, né, nós precisamos entender as nossas predisposições para então a gente ir caminhando segundo aquilo que Deus já colocou na nossa configuração. Às vezes você tem uma predisposição para fazer algo e quer abandonar aquilo para fazer outra coisa que você não leva a jeito nenhum. E, cara, olha para a tua configuração e começa a respeitar ela. Respeita ela, que você vai se encontrar, você vai encontrar o propósito da tua vida, você vai encontrar o chamado da tua vida. Por exemplo, trazendo, né, um pouco mais para a pessoalidade. Eu fui um cara que cresci muito desprendido, eu estudei em vários colégios diferentes, eu morei em vários bairros diferentes, em algumas cidades diferentes, morei em outros estados também. Então, desde muito pequeno, eu fui criado muito desprendido. Eu tive vários cachorros, e dos meus cachorros eu não me lembro de nenhum completando nem 2 anos de idade. Ou seja, eu me apegava e desapegava, me apegava e desapegava. Então, eu desde muito novo, o mundo que me cercou trabalhou para que eu fosse muito desprendido. Então, hoje, desde que eu me converti, eu sempre fui muito voltado mais para missões, mais para evangelismo, mais para começar e recomeçar e recomeçar. Eu não tenho problema nenhum em zerar uma célula e começar de novo, zerar um trabalho e começar de novo. Tiver que pegar uma igreja do zero com alguém e vamos dar sequência e vamos começar de novo. Se tiver que sair daqui para ir para outro lugar, a gente vai começar de novo, porque isso foi algo colocado, isso faz parte da minha configuração. Eu fui orientado durante muito tempo dessa maneira, então eu posso ser reorientado, ou então eu posso aproveitar isso para o reino de Deus. E é isso que a gente faz, cara. Eu aqui em casa, na minha casa, na minha família, é assim que a gente faz. A gente aproveita a nossa orientação e a gente segue em frente. Agora, quando eu olho para como liderar, né, as pessoas na igreja, eu resumo de como liderar os meus filhos. Então, quando eu olho para a questão de liderança, eu não fico muito preocupado de como eu tenho que liderar lá fora. A minha ocupação, né, é de como liderar a minha casa, os meus filhos. E eu vou refletir lá fora aquilo que eu faço dentro da minha casa. Por exemplo, esses dias eu fiz uma folhinha aqui, né? Botei o que os meus filhos esperam de mim. Aí eu selecionei algumas palavras que correspondem, né, a atitudes que os meus filhos esperam de mim. Os meus filhos esperam que eu seja racional, que eu seja equilibrado, que eu seja servo, que eu tenha autoridade, que eu os influencie, que eu seja justo, que eu seja imutável naquilo que é essencial, que eu seja previsível, que eu seja confiável, que eu seja um bom ouvinte, né? Que eu seja humilde, que eu seja enganjado nas coisas deles, que eu seja constante, que eu seja amigo, que eu os ame. Então, assim, isso são características que os meus filhos esperam de mim. E se eu der isso, ver se agora ele consegue entrar. Vamos ver se o Silvan troca uma ideia com a gente aí. Silvan vai entrar, vai representar o Felipe aí. Os meus filhos, eles... Fala, Varão. E aí, me chamaram para entrar em campo, eu entrei, hein? Bora, filho, é isso aí. O soldado ele pode nunca ser chamado, mas ele tem que estar sempre preparado. Verdade, meu amigo. Deixa eu te falar, o Felipe, ele tá vindo para cá agora. Entendeu? Beleza. Falei para ele vir aqui daqui uns
5 minutinhos, até antes ele tá vindo aqui, aí ele entra aqui contigo. Beleza. Fechou? Vamos trocando a ideia aí. A hora que você achar que deve entrar, é contigo mesmo. Perfeito. Beleza? Fechou. Tamo Então, junto. como eu tava falando essa parada, eu olho para os meus filhos e enxergo as necessidades deles, né? E tento suprir. E replicar, e ao mesmo tempo eu tento replicar isso para fora. Então, essas características que eu falei aqui, que os meus filhos esperam de mim, são coisas que eu sei que todo ser humano espera de outro ser humano. Então, a gente faz o quê? A gente começa a replicar isso para fora, para os nossos liderados, para a igreja, também para o trabalho, que às vezes a gente acha que a liderança de Jesus é um modelo perfeito para a igreja. Mas eu vou te falar uma coisa, a liderança de Jesus é um modelo perfeito para o mundo inteiro. Cara, aplica, é ou não é, Silvano? Aplicar o modelo de liderança de Jesus no trabalho não dá certo? Ah, lógico, né? Enquanto você tava falando ali, eu tava imaginando exatamente isso. Acho que quando a pessoa é líder mesmo, parece que procura em todas as áreas da vida profissional, a vida nas amizades, em tudo, as pessoas elas te olham como uma referência. É algo que é chamado mesmo, é algo que você não procura. As pessoas veem você, né? Exatamente. Então, galera, começa, né, essa questão da liderança, ela começa muito dentro da nossa própria casa. Até se você não souber liderar a tua casa, se você não souber pôr a tua casa em ordem, você não tem autoridade para liderar do lado de fora. Se lembra que a gente falou que a liderança ela não é através do poder, ela é através da autoridade? E se a gente não tem autoridade dentro da nossa casa, como que a gente vai alcançar a autoridade do lado de fora? Quando as pessoas olham para a minha vida, olham para a tua vida, a minha vida, a tua vida, ela precisa inspirar, né? A ideia é que a vida inspire para que você, então, possa alcançar a autoridade no coração dessa pessoa e falar ao coração dela. Porque não adianta o cara forçar a barra porque foi empoderado, né? Recebeu o poder, recebeu o título, recebeu o rótulo, mas o pessoal... É isso aí. Ele acaba sendo o chefe da galera, mas não o líder, né? A galera vai seguindo, a galera vai correspondendo, porque o cara está sobre eles, mas o coração das pessoas, eles não conseguem se colocar debaixo daquele modelo de liderança. O coração da pessoa nunca vai estar junto com esse líder, porque assim, já não vê ele como líder, entendeu? Então não adianta impor a liderança, porque a liderança não tem como ser imposta, entendeu? Eu acho que a gente, com os nossos líderes, a gente deve olhar e assim, ver ele como a nossa referência. Se não estiver vendo como referência, dificilmente as palavras vão alcançar os nossos corações, né? Não vai. Infelizmente não vai. Aí a coisa começa a desandar, né? Às vezes você vê um ministério que ele não cresce, cara, é muito simples. Eu tenho o prazer de levar pessoas em lugares que eu amo. Em lugares que eu não me sinto bem, eu não vou convidar as pessoas para estar ali. Então, se o líder ele consegue te cativar, te motivar, não te bajular, nada disso. A gente está tratando o modelo de liderança de Jesus. E, meu irmão, com Jesus não tinha mimimi, não. Jesus não tinha papo furado, esse negócio de ficar passando a mão na cabeça, não. Era chicote mesmo, meu irmão. Ou você segue porque você entendeu, ou tu tá fora. Eu até costumo dizer, né, que ser cristão não é para todo mundo. Não é para todas as pessoas. É para quem quer, cara. E é para quem quer de verdade. Porque a parada é boa. Isso aí. A parada é boa, mas ela tem um preço a ser pago. O preço, cara, é ínfimo perto dos benefícios. Mas ele existe. E muitas vezes, principalmente, eu vejo uma característica muito forte da nossa geração. A gente quer ter os benefícios sem ter que gastar, né? Sem ter que investir. E isso é um problema muito grande.
porque a gente precisa investir se nós quisermos ter qualquer tipo de retorno. Cara, é impossível você ter qualquer tipo de retorno se você não investir. Ah, você quer conhecer a palavra de Deus sem sentar para estudar a palavra de Deus? Vai orar e pedir a Deus que derrame o conhecimento sobre a tua cabeça? Ele vai derramar, mas ele vai derramar sobre aquilo que você estudou, sobre aquilo que você preparou. Então você precisa botar para dentro, precisa se alimentar, cara. E muitas vezes, né, é uma característica dessa galera, né, da nossa geração, de não querer pagar o preço para a gente alcançar os objetivos. A gente quer o bônus sem o ônus. E, cara, não vai rolar. Não vai rolar mesmo. Né, meu irmão? Vamos para mais uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta agora, hein? Prepara aí. Fala para nós. Vamos lá. Tomara pegar uma maneira aqui. Vou escolher uma maneira, hein? Pô, tem umas 30 perguntas aqui. Vai sapecar não, né? Vamos lá, então. Eu falei um pouco disso, né, a respeito de um erro que até mesmo eu já cometi. Para você, qual o maior erro que um líder pode cometer? O maior erro que um líder pode cometer. Eu acho que o maior erro que um líder pode cometer é aquele de ele achar que sabe tudo, né? Achar que não precisa da ajuda de ninguém. Isso daí é o maior erro. Que aí entra o orgulho, e aí quando a pessoa orgulhosa, ela não consegue enxergar nada, ela acha que todos os conselhos é mal para ela, e aí acaba que ela fica no mundo dela mesmo, né? E aí ela sempre anda em círculos, pelo menos na minha opinião. É a pessoa achar que sabe tudo. Para você, o que você acha? Então, eu falei um pouco, né, de um erro que eu já cometi no passado, mas eu vejo que o maior erro é não formar novos líderes. Boa, Lequinho. Boa, molecão. Então, um dos maiores erros que o líder pode cometer é ele não prezar, né, preservar o teu testemunho, cara. A gente tem visto aí, né, no meio cristão, alguns escândalos. Nos últimos meses aí surgiram alguns escândalos que não destrói só a vida do líder, destrói o ministério inteiro, destrói vidas de inúmeras outras pessoas, porque o cara não preservou o testemunho dele. Ele não conseguiu se manter fiel àquilo que Deus chamou ele para fazer. E, cara, às vezes isso gera uma falsa impressão, né? Às vezes o cara recebe um rótulo de líder e ele para de ir aos apelos, ele para de se consertar diante da igreja, ele começa a se achar um super crente e agora as pessoas não podem ver que ele tem dificuldades, que ele passa por momentos difíceis, e isso é uma cilada das mais violentas que existe. Eu sempre falei, eu prefiro ser uma ovelha sadia do que um líder doente. Eu sempre tive essa concepção no meu coração. Então, se eu estou num culto e o apelo serve para mim, se Deus falou no meu coração, eu não estou nem aí se os meus líderes, se os meus liderados estão ali, eu não estou nem aí, meu irmão. Eu vou lá diante do Senhor, curvo o meu coração, curvo a minha vida diante dele e deixo ele lavar, eu deixo ele cuidar. Por quê, cara? Porque a gente começa a acumular, né, a entulhar problemas dentro da nossa vida e quando estoura, aí já era, cara. A gente vai subindo, depois vem o diabo, a gente vai subindo errado, depois vem ele, passa a banda na escada. Tá suado? Tá ofegante? Olha quem chegou! Não filma da cintura pra baixo, não. Fala, lindão. Léo, perdão, cara. Me desculpa, cara. Senta aí, bora. Tranquilo. Só que a tua ausência, né, na live
fez com que o número de pessoas diminuísse, né? Você, Nunca. quando você estava aí, estava lá em cima o número de pessoas assistindo. Você saiu, caiu Isso a nunca. sua popularidade. Quem dera, cara. Tá ouvindo bem, Lili? Agora tu, Léo. Então, tô te ouvindo perfeito, cara. Perfeito. A gente estava falando sobre o maior erro, né, que o líder pode cometer. E eu citei um erro que eu já cometi no passado, né, de ser diretivo e de querer forçar pessoas a caminharem debaixo da minha liderança, usar o poder e não a autoridade, né? Usar um modelo de liderança que não é um modelo de liderança de Jesus. E o Silvan falou também um pouco a respeito de um líder, de um modelo, de um erro que o líder não deve cometer. Lequinho compartilhou com a gente aqui um erro que o líder não deve cometer. E agora eu estou falando a respeito do líder manter o seu testemunho, né, intacto. É manter a unção que Deus colocou sobre a vida dele, não só alimentar essa unção, mas fazer com que o testemunho respalde essa unção, né? E hoje em dia a gente está vivendo nos últimos dias, né, nos últimos meses, alguns escândalos na igreja brasileira por pessoas por líderes, né, que cometeram esse erro de não vigiar, de não guardar o seu testemunho. E para você, Lipe, qual é um dos maiores erros que o líder pode cometer? Então, cara, na verdade eu acho que um dos maiores erros que o líder, ele não que ele pode, mas ele comete a todo tempo, é querer formar discípulos semelhantes e iguais a ele. Boa, garoto. Quando, na verdade, nós somos chamados para fazer discípulos aos moldes e padrões de Cristo. E, na verdade, o que acontece, a gente começa a querer formar uma série de réplicas do Felipe, do Silvano, do Paulo Leonardo, e aí acaba trazendo uma série de consequências ruins. Primeiro, porque a gente começa a prender o discípulo a nós, como se nós fôssemos possuidores dos discípulos. E segundo, cara, e mais grave, é que a gente começa a replicar as nossas falhas, as nossas ausências. Os discípulos começam a replicar isso. Na verdade, qual é o principal problema disso? Nós, como cristãos, nós precisamos entender qual é o modelo de liderança de Cristo. Qual o modelo de liderança de Cristo? É um modelo que sempre foi visando a, entre aspas, independência do discípulo. Jesus sempre discipulou sabendo que ele iria sair, sabendo que mais cedo ou mais tarde ele iria para o céu. Quando Jesus puxa os 12 para ele puxa sabendo, tendo discernimento, tendo conhecimento de que mais cedo ou mais tarde ele iria cumprir com tudo aquilo que estava escrito e ele subiria. E em todo o tempo, os discípulos foram preparados para a ausência de Cristo. É óbvio que eu não estou querendo dizer a ausência de Cristo que nós devemos estar preparados para a ausência de Cristo. Eu só estou dando um exemplo de Cristo, do Cristo físico aqui. Cristo não tornou dependentes emocionais, né? Ele não fez isso. Né? Exatamente. Nós acabamos criando pessoas, e isso tem a ver com a honra que a gente fica esperando sempre do líder, do discípulo. Não, eu quero ser honrado, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. E a gente acaba fazendo uma realidade que é uma realidade de trazer o discípulo, trazer no discípulo uma dependência emocional, uma carência do líder. Então o líder precisa estar sempre ali dizendo se ele vai ou não namorar com A, com B, com C, se ele vai ou não vestir a roupa X, Y, Z, se ele vai ou não na festa que ele foi chamado para ir. E isso, na verdade, é uma liderança que ela não prepara o discípulo para que ele possa estar caminhando. Existem escolhas, né? Existem etapas da liderança, Léo. A primeira etapa é essa etapa do leite. É a etapa em que você vai começar a cercar esse discípulo e começar a instruí-lo do que fazer.
E naturalmente ele vai se tornando um pouco dependente de você, porque ele enxerga em você aquilo que ele não tem. Então é natural, ele começa a querer puxar de você. Essa é a primeira etapa. Só que o bom discipulador, ele pega esse discípulo e ele, aos poucos, ele vai treinando para que esse menino ou que essa menina comece mais cedo ou mais tarde a caminhar pelas próprias pernas. Porque a ideia não é somente fazer discípulo, mas é fazer com que esse discípulo também façam outros discípulos, e assim sucessivamente. Sim. Então, cara, até entrando, né, nessa questão que você acabou de falar, e tem uma outra pergunta aqui, um pouco voltado para isso. Qual é o cuidado que o líder deve ter para ele não chamar a atenção da pessoa, do liderado, né, do discípulo para ele não tornar o discípulo dependente emocional dele, mas ele apontar Jesus para esse discípulo? Qual o cuidado que a gente tem que ter para a gente não tornar, né, os discípulos dependentes emocionais da gente? Até o Diego Alves comentou aí, acho um erro do líder também, né, tornar o discípulo ou liderados dependentes dele e não de Jesus. Acho que isso interrompe o crescimento da ovelha. E hoje a gente vê muita gente buscando líderes que façam isso, e muitos líderes buscando ovelhas que queiram isso. O líder, ele quer ser amado, ele quer ser respeitado, ele quer ter um rebanho, ele quer ter a galera, então ele começa a cercar, cuidar e trazer para ele. Como você acabou de falar, eu não ensino o cara a tomar a decisão, eu não ensino o cara a fazer aquilo a fazer as escolhas dele, né, para que ele consiga alcançar os objetivos dele. Eu ensino o cara a vir a mim quando ele quiser tomar uma decisão. E quando ele quer tomar uma decisão, ele vem, me pergunta, eu dou a resposta e o cara segue em frente. O que você acha disso? E eu tenho ele sempre na minha rede, entende? Então, na verdade, vamos comparar também o discipulado a uma criação de pai e filho. Você cria o seu filho, e é lógico que no primeiro momento, você não vai chegar para o seu filho de 3 anos de idade e você vai querer que ele tome as decisões como se ele fosse um adulto de 20, 25 anos. Exato. No primeiro momento, você vai acabar tomando decisão por ele ou fazendo com que ele tome a decisão que você quer. No primeiro momento vai ser assim. Só que o bom pai, na verdade, existe um ditado que diz assim, nós não criamos, os pais falando, nós não criamos filhos para nós criamos filhos para o mundo. E, na verdade, esse ditado ele é completamente correto, porque a criação de um filho, ela é uma preparação para tudo aquilo que aquela criança vai enfrentar quando ela se tornar um adulto independente. Você consegue entender? Sim. Tipo, e aí, o que o discipulador precisa ter semelhante a essa frase do pai? Eu preciso criar o meu discípulo sabendo que eu não vou estar presente em 100% das decisões que ele for tomar. Então, eu vou falar uma frase que é pesada, mas eu enxergo verdade nela. O bom líder, ele precisa se tornar um líder dispensável. Sim, e aí você exato. Fala, poxa, e aí você fala assim, pô, beleza, mas ele vai se tornar um líder dispensável, então ele nunca vai ser honrado? Pelo contrário, aí que está a honra. Porque a honra é quando eu... sem ele, tendo completamente tranquilidade que eu vou continuar vivendo a vida de Cristo, eu continuo honrando o meu líder. Aí é uma honra genuína, é uma honra verdadeira. Gerou filhos maduros, né? Já seguindo essa linha, né? Isso aí. E essa linha que você falou é muito bacana. Eu, quando olho para os meus filhos, eu educo eles, eu crio eles para um dia eles não dependerem mais de mim. Seria para mim um fracasso chegar mais adiante, com 20 e poucos anos, meus filhos casados, e eles dependentes de mim.
Eu quero Sim. a honra que eu busco dos meus filhos, não é os meus filhos dizerem que me amam. Isso é muito gostoso. Dizerem que eu sempre eu fui um bom pai. Isso é muito bom. Mas a honra que eu busco dos meus. Felipe, a gente vai ter que encerrar e começar de novo.